Na academia para magos ofensivos, todos concordam com uma coisa: não há lugar para curandeiros aqui. Mas nosso protagonista pensa diferente. Will é o melhor curandeiro que existe, mas ainda assim ele se matricula nesta academia. Todos esperam que ele falhe miseravelmente. Um professor até decide provar isso organizando uma batalha simulada. No momento em que a luta começa, o professor usa magia de terra para prender Will. Mas Will desvia facilmente de cada ataque, aumentando sua velocidade com magia de cura. O professor quase o pega em uma armadilha de terra, mas Will desvia novamente. Então ele parte para a ofensiva. Ele fecha a distância e ataca com sua adaga. É claro que o ataque não funciona. O professor se cobre com uma armadura de terra impenetrável, confiante de que um curandeiro fraco, sem magia ofensiva, não pode tocá-lo. Mas Will sabe como lidar com isso. Neste mundo, a maioria dos magos limita seu poder, porque seus corpos não conseguem aguentar sua força total. Forçar além desse limite faz com que o corpo entre em colapso. Mas se Will remover esse limitador, ele pode liberar um poder massivo ao custo de destruir seu próprio corpo. E isso é absolutamente aceitável para ele. Ele é um curandeiro afinal. Will avança com um soco supercarregado. Seus braços se estraçalham enquanto ele esmaga diretamente a armadura de terra do professor. O professor nem tem tempo de reagir e é nocauteado instantaneamente. Então por que um curandeiro está nesta academia? Porque da última vez, todos os outros foram inúteis e Will morreu por causa disso. Aqui está o que aconteceu naquela época. Você pensaria que ser bom em um trabalho lhe renderia o respeito que você merece de seus superiores, certo? Bem, esse não é o caso do nosso garoto. Ele é literalmente esfaqueado por seu superior por fazer um trabalho excepcional. Will é um jovem comum com uma habilidade de cura extraordinária, um poder único que só ele possui em todo o mundo. Ele podia literalmente curar até os ferimentos mais terríveis como se fosse brincadeira de criança. Perdeu o braço? Não tem problema, ele pode erguê-lo de volta a partir do toco em poucos segundos. Atualmente, ele está servindo ao lado dos últimos soldados restantes nas linhas de frente, que lutam contra um exército demoníaco liderado por Lordes Demônios, as mesmas forças responsáveis por devastar o reino de Grandal. Os soldados estão lutando com unhas e dentes, tentando seu melhor para repelir as forças demoníacas que já destruíram o resto do mundo. Quanto ao nosso garoto, ele não tem experiência de batalha, por isso ele tem a tarefa de curar os feridos, essencialmente puxando-os da beira da morte. Mas sejamos realistas, esses mortais não têm chance contra criaturas aterrorizantes que emergiram das profundezas do próprio inferno. É por isso que os soldados continuam retornando com membros faltando, e nosso garoto continua a curá-los diligentemente. Eventualmente, no entanto, os soldados ficam cansados de lutar repetidamente, apenas para serem feridos novamente. Eles aceitaram sua realidade cruel. Eles seriam derrotados. Eles prefeririam morrer no campo de batalha e acabar logo com isso. Essa é exatamente a razão pela qual nosso garoto foi esfaqueado por seu capitão. O capitão acredita que Will não entende a dor e o horror que os soldados suportam cada vez que são forçados a retornar ao campo de batalha. No fim, os soldados desesperançosos abandonam a linha defensiva, permitindo que os monstros gigantes comecem a devastar os restos do reino. Will assiste impotente enquanto todos morrem diante de seus olhos, vendo seu lar desmoronar. Olhando para aquele dragão massivo, ele finalmente percebe o tipo de horror que aqueles soldados estavam vivendo. Foi naquele momento que sua maior força se tornou seu maior arrependimento. Se ao menos ele tivesse o que era preciso para lutar no campo de batalha, ele poderia ter garantido a sobrevivência das pessoas ao seu redor. Com um desejo ardente de defender seu reino com as próprias mãos, ele pega uma pedra literal do chão e começa a avançar contra o dragão. É claro que sua tentativa ridícula de lutar contra um poderoso dragão com uma mera pedra resulta em sua morte. No entanto, previsivelmente, ele acorda quase 5 anos no passado, exatamente antes de ganhar o título de maior curandeiro do mundo, um título que ele mais tarde passou a ressentir. Determinado a não repetir seus arrependimentos passados, ele decide se matricular em uma academia que se especializa em magia ofensiva, em vez de cura. Sua primeira escolha para o instituto é a Academia Schwartz, uma escola dedicada exclusivamente às artes de combate. Neste mundo, a arte da cura e a arte de usar magia ofensiva não podem coexistir lado a lado, forçando os jovens magos a optar por apenas uma profissão. No entanto, Will decide quebrar essa regra não escrita e alcançar o que falhou em sua vida passada. Ele planeja usar seu conhecimento antigo em um esforço para se nutrir de uma forma que não apenas saiba curar, mas também saiba como lutar sozinho. Para começar, ele deve se matricular em uma das mais prestigiosas academias que este mundo tem a oferecer, a Academia Schwartz. Acredita-se que esta academia pode transformar jovens talentos em magos de primeira classe que empunham magia ofensiva, sem mencionar que o mago de batalha mais talentoso da vida passada de Will também foi um graduado desta academia. No entanto, há um problema. Will é um mago de cura, então entrar em Schwartz não seria simples. Normalmente, nobres gastam uma fortuna para ter sua prole medíocre matriculada nesta academia, mas nosso garoto está atualmente sem dinheiro. Mesmo que comece a ganhar o pão de cada dia usando suas habilidades de cura, ele não conseguirá economizar o suficiente antes que o prazo de inscrição chegue. Enquanto ele reflete sobre seu dilema, sua irmã entra no quarto. Vê-la viva faz com que seus olhos se encham de lágrimas. Percebendo sua reação, ela assume que o estômago dele deve estar doendo para ele chorar assim.
Ele rapidamente limpa as lágrimas e inventa uma desculpa, alegando que algo apenas irritou seu olho. Internamente, no entanto, ele mal consegue conter a alegria de ver sua irmã viva. Ele jura protegê-la desta vez, da catástrofe que consumiu sua vida anteriormente. E não apenas ela, ele vai garantir a proteção de todos que falhou em salvar antes. De repente, sua mente faísca com uma ideia. Ele parece ter descoberto seu próximo passo. Mas antes de prosseguirmos, aqui está um pouco de contexto sobre a Federação da Academia de Magia. É uma organização que supervisiona todas as academias de magia que residem no reino, responsável por distribuir regulamentos e currículos para toda a educação mágica. Neste momento, o presidente da federação é também o diretor da Academia Schwartz. Mas por algum motivo, o presidente parou completamente de prestar atenção à federação. Logo, o motivo tornou-se aparente. Foi devido à sua neta doente, Marie. A propósito, o nome deste avô coruja é Arnellum Goldran. O velho prometeu à sua neta que encontraria um mago de cura capaz que pudesse libertá-la de seu sofrimento. No entanto, na vida anterior de Will, a neta dele faleceu porque o presidente não conseguiu encontrar um mago capaz a tempo. É exatamente por isso que meu herói entra furtivamente no quarto da neta do presidente. Convenientemente, Will nem precisa se apresentar ao presidente, que já está presente ali. O velho já sabe sobre o aluno bolsista que vem de Hillig. Afinal, Will é renomado em todo o reino pelo talento excepcional que possui em magia de cura. É exatamente por isso que o presidente acha inadequado que alguém do calibre dele esteja se esgueirando como um ladrão. Internamente, Will admite que ele está certo. Talvez se não fosse por sua experiência de vida passada, ele não teria ousado infiltrar-se no espaço pessoal de alguém. Mas por outro lado, formalidades são um luxo que eles não podem pagar agora. Ele precisava entrar direto, pois só ele pode curá-la. É claro que o velho sabe que nada vem sem um preço, e ele quer que esse jovem deixe claro suas intenções. Will insiste que o tempo é essencial. O tratamento dela tem precedência sobre negociações. Eventualmente, o velho dá a permissão necessária. Ele se senta à beira da cama, pronto para curar a doença dela. Mas o olhar intenso do velho chama sua atenção, encarando a alma de Will. O presidente está praticamente transmitindo que um movimento errado e nosso garoto está acabado. Então Will respira fundo e começa sua magia de cura. Enquanto distribui essa magia, ele percebe que sua reserva de mana encolheu em comparação com sua vida passada. Mas o que importa mais é a execução perfeita das fórmulas de magia de cura, das quais felizmente ele se lembra com clareza. Depois de um tempo, a neta finalmente abre os olhos. A primeira coisa que ela nota é um príncipe encantador que a resgatou de uma situação de vida ou morte. Ela fica totalmente nervosa e vira para o outro lado de vergonha. Enquanto isso, o vovô ainda está incrédulo que sua neta realmente retornou de um estado de coma. A garota afirma seu retorno, alegando que não se sentia tão bem há anos. Os olhos do avô coruja se encheram de lágrimas de alegria. As preocupações que o pesavam por tanto tempo foram finalmente removidas, e tudo graças ao nosso garoto. Pouco tempo depois, ambos os homens se acomodam na sala de estar. Depois de expressar a devida gratidão, o velho está disposto a conceder qualquer desejo que Will nutra. Will assegura-lhe que não exigirá nada absurdo. Seu desejo está bem dentro do poder do presidente. A esta altura, é senso comum que não há ninguém comparado ao Will quando se trata de magia de cura. Ele está no auge, não tendo mais espaço para crescimento. É exatamente por isso que ele quer explorar um conjunto de habilidades diferente. Ele quer se matricular na Academia Schwartz. É claro que o velho acha isso absurdo. Para alguém abandonar sua aptidão natural para explorar algo inteiramente desconhecido soa incomum. Mas como o velho já havia feito sua promessa, ele irá honrá-la. Ele aperta as mãos do jovem, prometendo cumprir sua parte no trato. Em algum lugar na academia, um professor aparentemente tóxico está revisando o perfil de matrícula do garoto. Ele acha as ações do presidente bastante ousadas, matriculando um mago de cura que tem 0 habilidades ofensivas em uma escola de combate. Finalmente, o dia da cerimônia de entrada chega e os novos alunos se reúnem no salão de assembleia da academia. No pedestal, o presidente está lá para promover seu instituto. A Academia Schwartz é uma escola totalmente residencial especializada em magia ofensiva com seu próprio currículo único. Seu vasto campus abriga múltiplos campos de treinamento. E as coisas só melhoram com as instalações de pesquisa avançada e uma biblioteca massiva, fazendo-a se destacar ainda mais. Graduados influentes são ativos, mesmo além da academia, tornando possível receber várias formas de apoio do reino. Para resumir, não há outro instituto que forneça esse tipo de ambiente para estudar as complexidades da magia ofensiva. Não vamos esquecer que nosso garoto é apenas um mero curandeiro se matriculando nesta academia, o que foi sem precedentes até agora. Portanto, nem precisa dizer que o caminho à frente dele será pavimentado com espinhos. Mas o Will está pronto para enfrentar o que quer que venha pela frente, contanto que se torne o mago ofensivo que deseja ser. No entanto, a realidade muitas vezes distante da expectativa.
A primeira aula após a cerimônia ocorre e Will é visto suando frio. Ele deveria atingir um alvo com um feitiço de magia de fogo. De alguma forma ele consegue ativar um feitiço de fogo, mas ele desaparece assim que aparece. E não é a primeira vez que isso acontece. Para piorar as coisas, seu professor é um lixo total que tenta intimidar o garoto usando sua fraqueza como vantagem. O Will só pode assistir à aula se conseguir atingir o boneco de treinamento. Até que consiga isso, ele é forçado a continuar sua prática nos campos de treinamento do outro lado do prédio da escola. Will insiste para que seu professor pelo menos lhe mostre o básico, senão ele nunca seria capaz de aprender adequadamente. Mais uma vez, ficou claro desde o início que este professor em particular tem um ódio pessoal pelo nosso garoto. Para ele, perder tempo ensinando um curandeiro não é o melhor investimento. Will implora para que ele pelo menos lhe permita acesso à biblioteca para que possa aprender algo com a teoria. Mais uma vez, o bastardo humilha o garoto por ser um mero curandeiro, alegando que eles não têm literatura que possa ser usada por sua espécie. Aproveitando a situação, um idiota loiro atinge o curandeiro com ataques mágicos traiçoeiros pelas costas, forçando Will a desabar no chão. O pobre rapaz nem esperava o ataque súbito, mas o valentão acha que é apenas mais um motivo para tirar vantagem do curandeiro por ser tão fraco. Ele se vangloria do status de classificação ofensiva da academia, dizendo que curandeiros moles como Will podem cair fora por ousarem se matricular. Esta é a primeira vez que vejo um professor se juntar a um estudante valentão também. Ambos humilham Will como se ele fosse o lixo mais baixo em seus olhos. Naquela noite, nosso garoto aparece exausto no banco. Seus esforços para aprender magia ofensiva até agora terminaram no lixo. Ele sabia que seria difícil simplesmente por causa da diferença entre cura e magia ofensiva. Ambas extraem seu próprio tipo de fonte de energia. Mana é o poder da mente, a arma final de um mago que ele ativa através de fórmulas. A mana também se move de acordo com a vontade do lançador. Usar essa mana para explosão ou poder de fogo lhe dá magia ofensiva. Curandeiros, por outro lado, possuem mana calma, mas é aí que a Academia Schwartz entra em jogo. Eles são os melhores em formar magos ofensivos, então deve haver uma maneira de ele refinar a mana dinâmica. Will acredita fortemente que poderia manipular sua mana de uma forma que convertesse mana estática em mana dinâmica, o maior obstáculo em seu caminho. Ele nem pode assistir às aulas agora porque o professor horrível não permite. Will se recusa a desistir, esperando encontrar aquela pessoa que o ajudou em sua vida anterior. Apenas por causa dela, sua escolha de vir para esta academia pode acabar valendo a pena. Infelizmente, ele não pode continuar cegamente, então pense em outras formas. Mas, de repente, uma voz familiar o confronta por ficar fora até tarde. Quando Will olha para a aparência deslumbrante desta pessoa, ele vê Verônica, uma guerreira extremamente competente que lutou ao lado dele. Ela era um dos magos ofensivos de classe mais alta que ele já conheceu, e no fim, ele teve que lamentar a perda dela na Guerra Trágica. Felizmente, ela está viva nesta linha do tempo regredida. Mas antes que pudessem conversar, esta mulher saca a mesma espada que pode cortar qualquer coisa ao meio. Esta garota parece uma versão feminina do Gojo com as habilidades do Sukuna. O fato de ela estar apontando a espada para ele não é exatamente agradável. Mas acontece que ela está caçando um estudante suspeito pelo campus, fazendo-a se perguntar se Will é esse mesmo estudante problemático. Nosso garoto rapidamente esclarece que não é o cara, porque se ela o atingir, ele vai precisar de outra regressão de Isekai. Ela acredita nele, trazendo-lhe calma, e ele pergunta para confirmar se ela é realmente Verônica. A mulher se sente ofendida por ele se dirigir aos professores de forma tão casual, trazendo-lhe vergonha e choque. Ele sabia que ela era mais velha que ele em sua vida anterior, mas não tanto assim. Acontece que ela é na verdade um prodígio que pulou séries e foi promovida a professora imediatamente, o que é totalmente compreensível considerando seu talento de nível divino. Esta é a oportunidade que Will estava esperando, a estrela cadente que poderia ajudá-lo a aprender magia ofensiva finalmente. Will expressa interesse em assistir à aula de Verônica, sabendo que ela é sua última esperança. Ele pergunta sobre o procedimento de matrícula, mas ela o rejeita imediatamente, afirmando que não tem nenhuma aula iniciada. Como ela é uma professora nova que foi promovida anteriormente de inúmeras turmas, ela não tem ideia de como as coisas funcionam ali. Para este ano, a posição atual de Verônica é servir como instrutora assistente para lidar com certas questões. O plano era usar sua mente jovem para se conectar com os alunos mais próximos de sua idade, o que a tornaria um grande apoio para eles. Entanto, o que a incomoda é como ninguém ousa se aproximar dela para qualquer tipo de consulta. Bem, nosso garoto sabe exatamente o porquê. É porque essa mulher saca sua arma assassina ao menor inconveniente. Mas do ponto de vista dele, esta é apenas uma excelente oportunidade para explorar Verônica. Ele nem precisa assistir às aulas dela, e pode simplesmente usá-la para ensiná-lo privadamente. Então ele faz uma pergunta, sabendo que é o trabalho dela responder, sendo direto de imediato. Este homem pergunta como ele deve abordar o aprendizado de magia ofensiva sendo um curandeiro. Pelas suas palavras, Verônica instantaneamente percebe que ele não é um estudante comum, tendo sentido sua composição estranha de fluxo de mana. Ela agora se lembra que este cara é o calouro notório que se juntou à Academia Schwartz. Em todos os seus anos, ela admite nunca ter visto um curandeiro comum tentando aprender magia ofensiva. O lado bom de Schwartz é que a academia oferece um método para cultivar algo chamado mana dinâmica. É uma base que nosso garoto acredita que servirá como o começo perfeito. E quando Verônica confirma sua existência, Will fica realmente animado, achando que há uma chance. Um pequeno problema, esta mulher diz diretamente a ele que ele não será capaz de aprender magia ofensiva nem com esse método. Esta revelação realmente surpreende nosso garoto, especialmente quando Verônica explica que ele já tem mana estática demais. Isso significa que mesmo que ele cultive mana dinâmica do zero, a maior parte dela se converterá e se dissolverá em mana estática de qualquer maneira. E se ele tentasse cultivar mana dinâmica usando algum outro método, a mistura de duas qualidades de mana tornaria impossível para ele usar qualquer tipo de magia ofensiva.
A realidade parece sombria. O cara mudou de vida apenas para perceber que literalmente não há como um curandeiro comum aprender magia ofensiva. O Will começa a se arrepender de não ter recebido um manual de instruções quando regrediu. Bem, ele não quer desistir, mesmo que isso signifique se tornar o Einstein de sua geração para inventar um novo método. Agradecendo a professora assistente, ele está prestes a sair quando de repente Verônica o interrompe para terminar seu ponto. Ela continua de antes, afirmando que, embora seja verdade que curandeiros não podem usar magia ofensiva, há uma ressalva que poderia permitir que um curandeiro se tornasse um mago ofensivo. Ela o confunde completamente porque nem nosso garoto consegue lidar com essa lógica. Verônica demonstra seu ponto revelando sua espada de ferro especialmente esculpida, uma arma que pode golpear e derrotar inimigos. Ela então fala sobre o banco ao lado deles, que é feito de madeira capaz de ser usado para sentar. Em outras palavras, a professora está dizendo o óbvio. Mas aqui está a reviravolta. Ela pega o banco e explica que mesmo que o usasse para dar uma surra em alguém, ele ainda seria uma arma. Hilariamente, Will começa a se perguntar como ela consegue levantar um banco tão pesado com braços tão finos. De qualquer forma, a abordagem de Verônica é que mesmo que algo seja feito para um propósito diferente, pode-se usá-lo como quiser. Para personalizar seu ponto, ela demonstra através de sua mão e começa a acariciar o rosto dele, fazendo o homem corar. Este é um sonho para a maioria dos homens, até que ela acaba dando um peteleco no rosto dele, explicando como usou a mão para dois propósitos agora há pouco. Ela acaba batendo nele com força demais, mas o ponto permanece o mesmo. A mesma coisa, mas uso diferente. Os olhos de Will finalmente se abrem. Ele começa a se perguntar se pode usar sua magia de cura como uma ofensiva. Todo esse tempo, ele nunca considerou a ideia. A razão pela qual ambas as facções de magos discordam uma da outra é por causa das diferenças que existem em suas próprias formas de mana. Mas aos olhos de Verônica, este garoto é diferente. Ela acha que ele já está dando um salto ao se matricular em uma academia de magia ofensiva, e até a mana dele significa que ele não é puramente um curandeiro. Esta é uma observação que nem o próprio Will notou. Apontando sua lâmina para o pescoço dele, ela ordena que ele se conscientize e acenda a paixão agressiva dentro de sua alma. Se ele fizer isso, se tornará imparável e obliterará qualquer um que estiver em seu caminho. O dia seguinte chega com o nosso garoto refletindo sobre a conversa de ontem. Ela usou muitos exemplos diferentes para provar seu ponto. E o que realmente o impressiona é porque ela não parece ter nenhum tipo de escrutínio contra curandeiros comuns. O Will começa a pensar que ela está usando o mesmo método, mas seu pensamento é interrompido por um instrutor chamando-o rudemente de curandeiro. A aula de hoje é especial. Como haverá uma série de batalhas 1 contra 1, ele pode participar ao lado dos outros. É claro que, se ele pode usar magia ofensiva ou não, é problema dele. O professor infame também finalizou os pares, e sem sombra de dúvida, colocou nosso garoto contra o idiota loiro do outro dia. Nosso garoto não está ansioso para esta partida contra o Pulpus, porque o garoto é de uma famosa academia nobre, e tem todo o apoio. Ele é um herdeiro rico, mas mais do que isso, é um poderoso mago ofensivo. O Pulpus já assume a vitória e insulta Will, perguntando se ele vai correr de volta para a mamãe depois de ser destruído. Will está tentando ao máximo não ser provocado por este imbecil. O lado bom é que Will quer testar a teoria de Verônica em ação, então demonstra interesse na luta. Ele pede a atenção do professor e se recusa a desistir. Em vez disso, ele faz uma proposta. Como ele não tem talento para magia ofensiva, seria uma perda de tempo para esta luta. Então ele aumenta as apostas e declara que sairá da Academia Schwartz se perder esta partida. O professor fica emocionado ao ouvir essas palavras, mas o outro lado é que se Will vencer, ele teria permissão para assistir às aulas regulares. É uma proposta insultuosa, mas o Pulpus é tão arrogante que ri muito. O instrutor aceita a proposta e instrui ambos os competidores a tomarem posição. Ele sinaliza o início da partida, que começa com o Pulpus ativando calmamente sua magia ofensiva. Ele manifesta um grupo de adagas radiantes. Esta é a sua especialidade chamada magia de criação de facas. Ele dispara todas aquelas adagas na direção de Will, gritando que não há como um curandeiro de merda se defender. Mas nosso garoto está ali fazendo a pose de Buda, pronto para ativar sua técnica. No momento em que ele ativa sua habilidade, ele consegue igualar a velocidade das adagas e desviar concisamente de todas elas. Esta é uma técnica chamada manipulação da vida, algo que ele usa para manipular a própria essência de criaturas vivas perto dele, aumentando seu vigor ao limite absoluto. Mas isso não é tudo, ele também poderia usá-la como um ataque com essa mesma abordagem. O Pulpus entra em pânico e chama isso de sorte, mas Will pega a adaga do oponente antes de golpear todas as outras. As armas falham e causaram 0 dano até agora. Mas Will está apenas começando e com uma única adaga pretende encerrar esta luta. Os espectadores não conseguem entender o que acabou de acontecer. Um curandeiro usando um ataque ofensivo simplesmente não faz sentido para eles. Na realidade, Will está usando magia de cura como um ataque e nunca usou magia ofensiva. O Pulpus diz que estava se segurando o tempo todo e aumenta o número de facas à sua disposição.
Ele faz chover os projetos dourados sobre o curandeiro em fúria, mas nosso garoto calmamente começa a golpear cada adaga. Ao fim de sua defesa, todas estão estraçalhadas no chão. O Poupus aumenta o tamanho de sua adaga, forçando-a a girar, basicamente lançando um míssil na direção de Will. Will bloqueia isso também. Enquanto isso, nosso garoto pensa que deve aumentar progressivamente sua força. O projétil feroz é desviado com facilidade. Antes que ele possa fazer qualquer outra coisa, Will aparece atrás dele prometendo curá-lo depois disso. Então ele vai direto para o golpe final, apenas para o instrutor intervir e lançar uma enorme parede de terra entre os dois. O instrutor acredita que a partida acabou e diz para ambos se afastarem. A derrota é verdadeiramente humilhante para o nobre arrogante, mas Will está apenas feliz por poder assistir às aulas regulares de agora em diante. Refletindo sobre a experiência da luta, ele finalmente criou sua própria versão de magia ofensiva e foi poderosa o suficiente para vencer um excelente mago. Tudo graças à orientação de Verônica. Quanto ao perdedor, o Poupus pede ao professor para não informar seu pai sobre esta partida. Na cena seguinte, encontramos Will na sala de aula. O instrutor entra na sala e inicia a aula. Will está intrigado com a aula de criação de ferramentas mágicas, lembrando-se de um conceito semelhante na Academia de Cura. A lição de hoje é sobre a criação de bombas de gelo. Will lembra que nunca fez armas em sua vida anterior, apenas itens de recuperação, mas na academia ofensiva espera-se que ele forje armas para combate. A mana usada para este propósito será obviamente mana dinâmica, mas quando se trata de criação, a natureza da mana não importa muito. É por isso que Will não terá problemas, mesmo com seu excesso de mana estática. Seguindo as instruções, ele mistura os fragmentos, mas de repente experimenta uma mudança rápida. Will acaba lançando o fragmento de gelo através do aprimoramento corporal, fazendo aquele pequeno fragmento detonar e explodir, deixando para trás estacas de gelo. O instrutor o repreende e diz que deduzirá pontos da nota de Will. O resto dos valentões ri, especialmente o Poupus, o que sinaliza que ele está tramando com o professor. A próxima aula de Will é sobre criaturas mágicas. O instrutor enfatiza para os alunos de nível baixo ouvirem atentamente. Nosso garoto fica um pouco desconfortável com a proximidade de uma criatura mágica. As coisas não estão parecendo boas e Will está começando a entender o que está acontecendo. O instrutor está permitindo que ele participe das aulas, mas na verdade o tortura em cada uma delas. Isso significa que ele não conseguirá aprender, então tem que fazer algo sobre sua situação novamente. Observando-o de longe está um estudante peculiar que parece entender os pesos e medidas duplos em jogo aqui. O bullying continuou sem fim. Will teve que se proteger não apenas dos estudantes, mas também das perguntas ridículas fora do currículo do instrutor. Seus pontos foram esmagados e mesmo após as aulas, ele encontrava montes de lixo jogados em seu quarto. Quando ele tentou confrontar, o supervisor do caso, em vez de ouvir, puniu o rapaz ainda mais, retirando seus privilégios de jantar. Will estava sendo fritado por todos os lados. Ele desabou em seu quarto, percebendo que aquela academia estava repleta de pessoas que o odiavam. Justo quando ele dava um passo positivo, surgia uma tonelada de novos desafios para contornar. Will entendia que seu ritmo atual de progresso estava fazendo maravilhas e não queria deixar que esses valentões o incomodassem. O melhor de tudo era que ele já havia lutado contra um deles e vencido, tendo assim a prova absoluta de que poderia se tornar um mago de ataque com o que sempre sonhara. Focando no lado positivo, Will pegou seu livro didático para revisar o dever de casa e estudar adequadamente. No dia seguinte, para seu choque absoluto, não havia professor ou qualquer alma por perto. O instrutor costumava chegar naquele horário, mas havia apenas uma estudante perto dele. Parecia que a notícia da mudança repentina de horário não fora divulgada para certos alunos. Irritado, Will levantou-se para iniciar uma conversa com a garota, assustando-a com sua aproximação. Nosso protagonista queria apenas saber se as aulas haviam mudado durante a noite, e era exatamente isso. O instrutor odiava certos alunos, e ela também estava nessa lista negra, então ambos estavam ferrados. Ela achou que seria uma boa ideia dois excluídos se darem bem, e Will, sentindo o pavor dela, ofereceu-lhe a mão e propôs serem amigos. A garota ficou atônita e curvou a cabeça em sinal de total respeito. Ela se apresentou como Erica Glenn, a primeira amiga que Will fez na nova academia. Erica achava normal que ele estivesse sozinho, considerando que entrou nas turmas tarde e era um curandeiro. Ela destacou que as pessoas sempre falavam sobre como os curandeiros são pateticamente fracos, o que surpreendeu Will. Ela mesma, apesar de ser uma maga ofensiva, não era de se gabar. Observando a personalidade dela, Will entendeu que a discriminação feroz contra curandeiros era parte da cultura da Academia Schwartz. É verdade que magos ofensivos lutam na linha de frente e têm motivos para desprezar quem fica na retaguarda. Mesmo em sua vida anterior, Will era um curandeiro famoso e respeitado no reino, mas aqui as coisas eram diferentes. Will sabia que seria engolido pelo preconceito se não lutasse contra ele. Erica perguntou sobre sua intenção ao vir para a academia ofensiva, e Will respondeu que se recusava a aceitar sua realidade como curandeiro nato, pretendendo se juntar à linha de frente.
Quanto às intenções de Erika, ela pertencia a uma pequena família nobre do interior. Sem filhos homens na família, seus pais temiam que a linhagem terminasse. Ela decidiu tornar-se uma poderosa maga de ataque para assumir a chefia da família pelo status. Era um objetivo compreensível para Will, mas o problema de Erika era não ter um pingo de talento para a magia, além de sofrer bullying. Felizmente, ela estava feliz por ter feito um amigo, chamando-o de fracassado, que a confortaria quando suas notas fossem baixas. Ela estava brincando, claro. Will lembrou que as expectativas dela seriam atendidas em breve e a levou para outra sala onde a aula real estava ocorrendo. Ao chegarem, o instrutor previsivelmente considerou que estavam atrasados. Will se desculpou, mas o homem foi implacável e, para puni-lo, lançou-lhe outra pergunta difícil. Erika sabia que Will perdera a maioria das aulas anteriores e não saberia responder. Olhando para o quadro, Will analisou o problema enquanto o professor ameaçava deduzir pontos. O Pulpus o ridicularizava, certo de sua falha. Mas Will, em profunda concentração, pegou o giz e começou a escrever intensamente. Cada palavra capturava a atenção da classe. Ele decifrou a configuração correta, iluminando o círculo mágico no quadro e superando as expectativas de todos, inclusive do instrutor de merda. O professor foi forçado a admitir que era a resposta certa. Após a aula, Erika quis saber como ele conseguiu. Will explicou que foi fácil porque ele devorou o livro didático inteiro em uma única noite. O que assustou foi que ele leu o livro, considerado um bicho-papão da academia, como se fosse um romance de ficção, entendendo aplicações avançadas sem ajuda. Erika começou a se arrepender de chamá-lo de fracassado, percebendo que ela era a única na base da pirâmide. Will prometeu ensiná-la, reforçando que eram melhores amigos. A próxima aula era de magia ofensiva geral, a qual Will nunca conseguira passar. Ele explicou que não conseguia usar magia geral como os outros, mas tinha um plano que exigia a ajuda de Erika. No campo de treinamento, os alunos aprenderam sobre os 2 ramos, magia geral, fórmulas prontas, e magia única, gravada no usuário. O instrutor, querendo ver Will falhar na prática, desafiou-o a atingir o alvo com um disparo de fogo, afirmando que se ele falhasse em algo tão básico, não se formaria. O instrutor queria que ele desistisse, mas ficou boquiaberto ao ver a mão de Will envolta em chamas. Na verdade, era uma tática furtiva. Erika criou uma bola de fogo usando sua magia geral e a escondeu dentro da cauda da salamandra de treinamento. Will então usou sua cura automática para abanar as chamas e escondê-las em sua mão. Basicamente, ele estava fazendo o que Gojo Satoru faz com sua técnica amaldiçoada reversa para sustentar o ilimitado, uma cura infinita. Ele interrompeu a cura no momento certo, fazendo parecer que manifestara o fogo da própria palma, atingindo o alvo em cheio. O instrutor tremeu como uma folha, fora humilhado novamente. A ilusão foi tão boa que todos acreditaram. O Pulpus, furioso, confrontou o professor. O nobre ameaçou reclamar com seu pai para destruir a classe se o curandeiro não fosse exterminado. Pressionado, o professor decidiu agir por conta própria contra o aluno de 15 anos. O instrutor convocou Will sozinho ao campo de treinamento após as aulas, ameaçando-o. Will, fingindo-se de denso, não se intimidou. O professor propôs um duelo simulado. Se Will acertasse um único golpe, venceria o exame. O palhaço do instrutor nunca imaginou que perderia. A luta começou com magia de terra. Will, conhecendo o estilo dele, esquivou-se dos primeiros golpes. O instrutor usava ataques de longo alcance, diferentes de Opulpus. Will avançou e o professor criou paredes de terra para esmagá-lo como um sanduíche. No entanto, Will surgiu do céu com uma adaga. O golpe foi bloqueado pela armadura de terra durável do mestre. O instrutor zombou de Will, chamando sua magia de imitação e tentando destruir sua confiança. Will, calmamente, lembrou ao instrutor que a magia de cura permitiu que ele estudasse o corpo humano em detalhes. Ele explicou que a maioria dos humanos segura sua força para não morrer, pois o próprio corpo não aguenta o poder total. Mas se alguém remover o limitador do corpo, pode liberar um poder enorme ao custo de romper os próprios tecidos. Como Will é um curandeiro, ele pode regenerar os danos instantaneamente. Will avançou como um Chad, enquanto o instrutor confiava em sua armadura. Com um soco devastador, Will aniquilou a armadura e o rosto do professor. Will lembrou-se da orientação de Verônica. Ela era a razão dele conseguir desbloquear tal força. O instrutor, em fúria, tentou um ataque traiçoeiro pelas costas, alegando que não havia testemunhas e que ele nunca aceitaria a derrota para um curandeiro. Will, cansado daquela arrogância, usou sua velocidade extrema para atingir o professor novamente. Mas antes de esmagar o rosto dele, o soco parou. Parecia que o tempo havia congelado. Will usou um feitiço de aprimoramento de ilusão, originalmente usado para curar sentidos enfraquecidos, como a visão. Will utilizou para hiperestimular os sentidos do oponente, fazendo 1 segundo parecer 100 segundos.
Isso tornou o ataque muito mais doloroso e torturante. Will sorriu e perguntou se agora passaria na aula, ameaçando apagar cada centímetro de preconceito que o professor tinha. Naquela noite, o instrutor vagava em pânico, percebendo que encontraram um monstro com intenção assassina. Quando Opopus veio perguntar o resultado, o professor o mandou calar a boca e não se meter com Will, ou seriam destruídos. Alguns dias se passaram, e Opopus agora era cauteloso. Will, contudo, estava insatisfeito. Ele precisava de um estilo de luta novo e versátil para evitar a destruição futura da humanidade. Ele buscou orientação com Verônica. Ela o parabenizou pelo progresso, mas o desafiou para um duelo. Ela era um relâmpago encarnado, movendo-se com uma velocidade que Will mal conseguia acompanhar. Ele tentou um golpe surpresa com toda a sua energia, mas ela partiu sua arma ao meio. Verônica explicou que o que lhe faltava era experiência real de combate e intuição, não apenas conhecimento. Ela recomendou que ele participasse de uma missão de treinamento de subjugação de monstros, envolvendo as academias Schwartz, Hillich e Zilburn. Para participar, Will precisaria passar em um exame de seleção entre os alunos do primeiro ano. O objetivo era ficar em primeiro lugar. Verônica mencionou um prodígio chamado Sirius Blewett, que todos esperavam que vencessem. No dia do exame, Will encontrou o presidente Arnellum e o supervisor de campo, Bold, conhecido como Raio Violeta. Bold, um homem amargo, insultou Will, dizendo que ele não tinha chance. O exame começou com uma rodada preliminar, 100 alunos lutando entre si em uma dimensão alternativa criada pelo presidente. Will foi transportado para uma floresta e usou magia de ocultação de presença para agir furtivamente. Ele observou outros magos usando golems de terra e martelos de fadas, aprendendo com seus estilos. Will então nocauteou um oponente usando o bloqueio de consciência, uma técnica que manipulava a força vital para forçar um apagão, aprendida com Verônica. Enquanto estava perdido em pensamentos, ele mal notou um ataque vindo em sua direção. Ele se esquiva de uma rajada de adagas curtas e imediatamente percebe que é aquele mesmo idiota do Alpus de novo, só que desta vez o moleque trouxe reforços. Will acredita que ele está apenas tentando passar no exame como qualquer outro estudante, mas agora ele tem a vantagem numérica em uma situação de 3 contra 1. Alpus ativa sua magia de criação de facas. Um de seus capangas banha as adagas em veneno, enquanto o outro utiliza a magia de clones das sombras para multiplicá-las ainda mais. Com essas lâminas venenosas, até um único arranhão poderia significar o fim do nosso protagonista. Bloquear está totalmente fora de questão. Dezenas de lâminas voam na direção de Will, caçando-o. Enquanto elas se aproximam, ele cogita a ideia de curar o veneno com magia de recuperação, mas lidar com tantas adagas, mesmo usando fortalecimento corporal, parece ser um porre. Encurralado, ele decide sacar um movimento completamente novo. Uma barricada surge subitamente à sua frente, defendendo Will das facas. Alpus fica em choque ao ver que o mesmo golem de pedra de antes agora serve a um novo mestre. O grande truque da magia de recuperação é que ela pode ser aplicada em outras criaturas vivas. Este golem de pedra é capaz de se mover por conta própria usando o sangue do conjurador. Embora seja incapaz de padrões complexos, o healer pode manipulá-lo facilmente usando sua habilidade chamada Infusão de Pseudo-Vida. O golem avança contra o trio de fracotes. Primeiro, o Brutamontes acerta em cheio o peito de um deles. Depois, ele senta em cima de outro cara, provavelmente deixando o coitado com uma dor nas costas permanente. Com os dois finalizados, Alpus entra em pânico. Ele está frito, porque nosso protagonista avança como um raio, num blitz digno de Minato Namikaze. Agarra o rosto dele e o apaga na hora. A luta termina e Will retorna ao modo furtivo, deixando seu golem na vanguarda do campo de batalha. Como suas técnicas de fortalecimento o limitam no combate corpo a corpo, sua melhor chance é usar o golem para compensar essa fraqueza gritante. Além disso, ele pode observar todos em segurança dessa forma. De repente, um redemoinho gigantesco chama sua atenção. É como se um desastre natural tivesse atingido a floresta. Mas não, essa espiral de vento é literalmente um Kamehameha, algo do qual nosso garoto mal consegue escapar. O ataque literalmente abre uma cicatriz na terra, obliterando o golem e os outros estudantes, além de derrubar todas as árvores ao redor. Ao longe, Will avista um homem. É Sirius, o estudante prodígio, e eu não estou nem brincando. O cara parece mais protagonista do que o nosso próprio herói. Suas habilidades são aterrorizantes à primeira vista. Will se pergunta se deve usar algum golpe para enfrentá-lo, mas de repente a partida é forçada a encerrar. O diretor parabeniza cada candidato por seus esforços, concluindo a rodada preliminar. Apenas os 4 competidores restantes avançarão para a próxima fase. A verdadeira competição será realizada na arena. Até lá, o presidente aconselha os alunos a descansarem enquanto ativa a magia de transferência. Enquanto a magia é conjurada, Sirius, o sujeito sério, encara seriamente o nosso sério protagonista com uma expressão séria.
Will terá que encontrar vontade para derrotar esse cara em apenas um dia. Ambos desaparecem logo em seguida. De volta para casa, nosso nerd está ocupado fazendo o dever de casa, pensando em uma estratégia para o exame. Do lado de fora de seu quarto, Alpus e sua gangue de perdedores chegaram mais uma vez. Eles já estão putos por acumularem tantas derrotas toda vez que desafiam o healer. Mas Alpus é um mau perdedor, um idiota que se importa com o orgulho de sua linhagem nobre e quer manter a honra da família Ullman contra um simples curandeiro. O que mais o preocupa é seu pai descobrir toda essa situação. Ainda assim, seus amigos simplesmente não têm coragem de acompanhá-lo. Eles abandonam o covarde e o deixam para lidar com a própria bagunça. Alpus entra em pânico e eventualmente ferve de ódio, declarando que tem uma maneira de se livrar do healer, mesmo sem usar magia. Enquanto isso, nosso protagonista está relaxando em seu quarto. De repente, Will ouve uma batida na porta em um horário estranho. Ele se levanta para abrir e já sente um mau pressentimento. Obviamente, é Alpus na porta, fazendo aquela encenação cafona de nobre e cumprimentando-o calorosamente. Will fica desconfiado e não engole a atuação, mas o nobre de ouro diz que está ali apenas para conversar. Ele expressa seu puro ódio por curandeiros, revelando que fez de tudo para eliminar o Will da academia. Obviamente, nosso garoto mandou um Uno Reverse em todas as situações e o superou repetidamente. Mas agora, Alpus veio com uma mensagem pessoal. Sua máscara de polidez cai, enquanto ele ordena que o garoto deixe a academia. A performance teatral foi pro lixo rapidinho. Will está genuinamente começando a respeitar o nível de dedicação desse hater. O cara simplesmente não consegue deixá-lo em paz. Alpus se gaba de ser um membro respeitável de uma família nobre e não aceita curandeiros por perto. Até o seu irmão mais velho era um curandeiro fraco. As pessoas zombavam dele e ele apenas sorria diante delas. Magos ofensivos são orgulhosos, enquanto curandeiros comuns são lamentavelmente patéticos. Essa é a realidade sombria dos ensinamentos da maioria das famílias nobres. Um sistema torturante. Alpus insiste para que Will vá embora na base do Talk no Jutsu, mas Will obviamente não vai dizer beleza, mano, valeu, vou quitar. Então ele o rejeita. O nobre já veio preparado para isso e enfatiza que sabe sobre a família de Will. Graças aos seus servos e conexões no mundo exterior, o nobre descobriu que Will tem uma irmã. Ambos possuem um laço muito forte. Com um único comando, seus servos poderiam facilmente eliminar a irmã do garoto se ele quisesse. Agora, a cena fica muito mais intensa. A postura indiferente de Will desaparece e ele vai direto na garganta do cara antes de esbofeteá-lo contra o chão. Em seguida, ele o imobiliza por trás, puxando seu braço em uma posição onde poderia facilmente estraçalhá-lo. Will lembra ao querido nobre que sua decisão já foi tomada, e apesar de Alpus ganha como um cachorro, seu braço faz crack, deixando-o em um estado deplorável de agonia. O nobre ainda está obcecado por vingança, afirmando que a academia não perdoará Will por quebrar seu braço. Mas aqui está o grande truque. O mané esqueceu que Will é, na verdade, um healer. Está tudo curado de novo, o que também significa que pode ser quebrado alegremente outra vez. Crack faz o braço pela segunda vez, deixando Alpus devastado por uma dor traumática ensurdecedora. Will o cura novamente e o jogo continua. O nobre implora, mas o osso quebra de qualquer jeito. O ciclo de quebrar e curar prossegue, com Will afirmando de forma lúdica que mantém sua decisão firmemente. Ameaçar sua irmã é uma linha que esse perdedor nunca deveria ter cruzado. Crack, crack e crack. Um estilhaçar de braços implacável, até que o espírito de Alpus seja atormentado por completo. Ele agora entende que esse garoto não é um curandeiro, mas o próprio Satã encarnado. Assim como o instrutor teve seu choque de realidade, o nobre entende da forma mais dolorosa possível que não pode mais brincar com ele. Naquela noite, Will manda o nobre de volta com cumprimentos felizes, como se nada tivesse acontecido. Nosso protagonista não sente nenhum pingo de remorso, experimentando até uma sensação de alegria antes de dormir. No dia seguinte, o torneio principal começa. As pessoas na arena aguardam por este combate com grande interesse. Os 4 que passaram na primeira fase devem se enfrentar. Um deles acaba sendo a própria Erika, alguém que superou as expectativas de Will. Pelo visto, ela apenas se cercou de paredes de fogo, intimidando todos os outros a ponto de ninguém a ousar se aproximar. Resumindo a história, a garota nem se mexeu e venceu por WO, mas algo parece errado. Will não acha que essa seja a história toda. Ela pede para que ele pegue leve, mas nosso protagonista não é nenhum otário e pretende ir com tudo. Erika declara que buscará uma avaliação muito maior após derrotá-lo, e assim começa o confronto épico entre os dois. O primeiro ataque dela vem na forma de uma bola de fogo escaldante.
Will contesta o ataque bloqueando-o de frente. É um feitiço de fogo simples, nada de especial. Até sua magia de recuperação pode regenerar qualquer ferimento sem problemas. Esse movimento simples o faz subestimar Erika, até que ele percebe algo muito ruim. Aquele mesmo feitiço que o atingiu é mais do que um simples ataque. É uma armadilha. Erika continua seu massacre, lançando bolas de fogo uma atrás da outra. Mas o detalhe especial de suas chamas é que elas simplesmente não apagam. Essa mulher aprendeu Amaterasu com o Itachi e copiou o estilo todo. Apesar de seu baixo poder destrutivo, a duração é anormal. Mesmo que ele mantenha a recuperação ativa, o dano repetido vai acabar machucando. Essa observação bate com a última vez, quando ele pediu as chamas dela para trapacear no exame básico de magia ofensiva. Isso também explica porque nenhum dos competidores conseguia se aproximar dela através das paredes de fogo, pois as chamas literalmente não se extinguem. As chamas de Erika são uma representação de sua teimosia, e essa exibição repentina de habilidade atrai a atenção da multidão. Para ser honesto, eles só torcem por ela porque querem ver o nosso protagonista perder. Um ar de arrogância toma conta dela ao perceber que pode passar pelas preliminares e até eliminar alguém tão poderoso quanto Will. Formulando seu contra-ataque, nosso garoto casualmente extingue as chamas após dobrar sua produção de cura. Ela repete o mesmo movimento, mas Will está pronto desta vez. Sabendo que as chamas dela não vão apagar, ele as agarra intencionalmente, usando-as para bufar seu próprio ataque físico. É um uso genial de QI de batalha, pois agora o healer tem punhos de fogo auxiliando seus golpes ofensivos. Erika está prestes a ser isolada quando de repente levanta as mãos e desiste da partida. Felizmente ela sai ilesa e o locutor declara nosso garoto o vencedor da luta. Infelizmente, seus status de avaliação não mudarão muito mesmo após o combate. A mesma multidão que apoiava Erika agora se vira contra ela, chamando-a de fraude para uma maga ofensiva. A pobre garota foi uma suporte a vida toda e desmorona sobre o peso das expectativas. Mas seu querido amigo a ajuda a levantar, enfatizando quão bem ela lutou. Ele até cura suas feridas, ganhando a afeição dela. Aquele romance fofinho é demolido quando o professor Bode sobe ao palco, decretando o fim da linha. Apontando o dedo para o healer, ele julga Will como um lixo humano e está peto da vida porque uma maga ofensiva desistiu contra alguém como ele. Suas palavras assustam a pobre Erika, deixando Will se perguntando se esse é um comportamento apropriado para um instrutor. O supervisor se gaba de sua posição, enfatizando que seu papel é dizer a verdade doa a quem doer, algo que ele considera encorajador. Mas ao sair, ele confirma ao nosso garoto que haverá apenas um candidato aprovado no torneio. Esse homem em questão se aproxima do healer. É o Sirius, o cara sério. Os dois compartilham uma breve interação. Sirius nem se dá o trabalho de olhar para ele enquanto fala. Ele acredita apenas na força e concorda com a visão de mundo do instrutor Bode. O healer não se importa com isso, exceto pelo fato de que o prodígio tem uma última coisa a admitir. Ele reconhece genuinamente que o curandeiro é forte, mas ao mesmo tempo, Sirius pretende provar que sua própria filosofia está correta ao derrotá-lo no combate. Vamos analisar o talento desse prodígio. Will se lembra de ter ouvido esse nome em sua vida passada. Um cara com um nível insano de magia ofensiva. Alguém cujas vitórias são tão avassaladoras que nada nem ninguém consegue ficar em seu caminho sem ser reduzido a cinzas. A partida final entre Sirius e Will está prestes a começar. Pelo andar da carruagem, nosso garoto entende que só ganhará o reconhecimento da academia se derrotar o prodígio aqui. Portanto, seu único objetivo é vencer. O duelo final começa com Sirius liberando um redemoinho esmagador de onde está parado. O ataque ocupa espaço demais, forçando Will a se esquivar cautelosamente, contra-atacando com sua própria velocidade que quebra todos os limites. Will se projeta com a rapidez de um relâmpago, aproximando-se do prodígio com tudo que tem. Mas antes que possa reduzir a distância, Sirius dispara um ataque de vento total, mantendo-o longe. Isso é um problema para o healer. Ele não consegue desferir um golpe sério sem chegar perto. As duas forças da natureza continuam seu confronto. Sirius e Will se encaram enquanto o prodígio nota a velocidade dele. Ele levanta a mão para atacar e lança uma explosão de vento intenso direcionada ao oponente. Nosso protagonista percebe que o tornado de antes não era nada perto desse vento, que consegue varrer toda a área. Ele luta para se manter de pé, mas agora é a hora da grande estreia. Ele coloca a mão no chão e começa a fazer brotar uma árvore gigantesca, enquanto Erika, na multidão, fica maravilhada com a capacidade da magia de recuperação. Sabendo que ficou mais forte há algum tempo, nosso garoto mostrou essa habilidade para a professora Verônica e explicou que infundiu energia vital na planta, o que a ajudou a crescer rapidamente. Ele havia estudado previamente sobre magias de ataque que manipulam plantas e decidiu tentar com essa técnica, querendo adaptar suas táticas conforme a necessidade. Naquele momento, ele começou a cair no chão e a professora Verônica o segurou. Ele ficou surpreso com a exaustão repentina de mana, já que o livro não deixava claro que aquela poderia ser uma técnica de tamanha magnitude. Verônica matou a charada, explicando que destruir é muito mais fácil do que curar, pois a cura consome muito mais mana do que a magia de ataque, e reproduzir magias ofensivas usando magia de recuperação é provavelmente o uso mais ineficiente de energia mágica que existe.
Ciente das consequências dessa habilidade, ele planejou guardá-la para momentos em que pudesse ser utilizada adequadamente. De volta ao presente, nosso herói usa essa técnica no campo de batalha, já que sua magia de ataque não tem muita eficiência, então ele decide apostar tudo nesse movimento. Quando a árvore termina de crescer, Sirius consegue derrubá-la com um ataque de lâmina de vento. Isso pega nosso garoto de surpresa, já que a magia de Sirius consiste em tornados que podem engolir inimigos e tempestades que varrem áreas imensas. Suas lâminas de vento são feitas para objetos sólidos, enquanto o tornado lida com qualquer um que se aproxime, centralizando-se ao redor dele. Will percebe que Sirius é chamado de candidato número 1 por um motivo, mas ele também focou em se tornar mais forte usando essa magia e salta na direção de seu oponente. Instantaneamente, o adversário forma um tornado ao seu redor e o subestima, dizendo que ele jamais o alcançará, não importa o que faça. E de fato, ele não estava errado. Assim que nosso protagonista atinge o tornado, ele é arremessado longe. Sirius sorri, mas de repente, ele percebe algo muito errado. Ele olha para o próprio ombro e vê que foi perfurado por um pedaço de madeira. A confusão estampa seu rosto enquanto ele exige uma explicação. Will, com total confiança, revela sua tática. Ele sabia que Sirius não conseguiria proteger o solo sob seus pés. Assim, as raízes da planta se espalharam por baixo da terra em todas as direções, e foi assim que ele acabou com o ombro espetado. O protagonista se pergunta se o rival não se preocupa com o Professor Bode, já que as personalidades de ambos são opostas. Enquanto geme de dor, Sirius esclarece que o professor o instrui apenas porque ele é forte. Nosso garoto lança mais perguntas, sabendo que ele vem de uma linhagem famosa. Sirius então cospe a verdade sobre sua família. A habilidade mágica importa acima de tudo. A pessoa mais forte se torna o chefe da família. Nenhum outro fator, como gênero ou idade, é levado em conta. Isso criou inimigos dentro da própria casa, todos lutando por poder, e seu próprio pai se recusa a ensiná-lo. Para Sirius, ouvir o professor é a única maneira de realmente obter poder e força. Ele então reúne toda a sua energia mágica mais uma vez, surpreendendo a multidão inteira e o nosso protagonista. Um dragão é formado a partir do poder mágico, e Sirius declara que eles vão resolver isso agora mesmo. O dragão mira em nosso herói, fazendo-o perceber que aquilo não é brincadeira de criança. Há algum tempo, Will costumava pensar que magos com magia ofensiva tinham a vida mais fácil, o que o fazia querer grindar ainda mais, mas o tempo todo ele estava errado. Ele se deu conta de que o talento não é a única coisa que determina a superioridade. Coisas como linhagem, dom inato e o passado, tudo desempenha seu papel. Tudo isso leva a declarar para Sirius que ele quer e vai vencê-lo nesta luta. Sirius fica perplexo com o anúncio repentino. Will bate a mão no chão, preparando-se para usar sua semente especial, e começa a fazer brotar uma árvore novamente, batizada de Yggdrasil. A planta cresce rapidamente, consumindo muito mais mana do que as outras plantas. No entanto, a vantagem é que ela continuará crescendo enquanto nosso protagonista continuar injetando mana nela. Sirius ataca com uma lâmina de vento, que consegue cortar a árvore ao meio novamente, enviando os destroços para o céu. Mas quando ele olha para cima, aquele único galho que estava voando se transformou em uma árvore massiva e está vindo direto em sua direção. Enquanto isso, Will presume que, como a magia de Sirius já está sendo usada para manter o dragão de vento, ele não terá tempo suficiente para se defender. A suposição se prova correta e a árvore desaba sobre Sirius. Quando ele levanta o olhar, vê Will de pé com uma faca apontada em sua direção. Caindo na real, ele percebe que perdeu. Will é anunciado como o vencedor. A multidão vai à loucura, pois não esperavam que Sirius perdesse, e todos comentam sobre a força absurda que o protagonista possui. O herói oferece a mão para ajudar Sirius a se levantar, elogiando sua força, mas o prodígio parece derrotado. Nosso garoto tenta tranquilizá-lo, admitindo que foi uma boa partida. De repente, o professor Bode aparece, claramente decepcionado com Sirius. Com sua força bruta, ele chuta a árvore de cima dele e o agarra pela cintura. Ele o leva embora, furioso porque Sirius falhou com ele, declarando que seu treinamento será reiniciado do zero. A multidão inteira fica em silêncio, sabendo quão perturbador aquilo soa. Bode se vira para o público, gritando que aquele recado servia para todos. Enfurecido, ele não consegue aceitar que um literal healer tenha ficado em primeiro lugar. Will percebe que o chilique de Bode está passando dos limites e começa a defender Sirius, dizendo que a força dele foi fenomenal. E que perder não significa de forma alguma que ele seja fraco. No momento em que se prepara para defender ainda mais seu oponente, Bode o cala com fúria. O professor começa a caminhar em direção ao nosso protagonista, zombando de suas declarações em defesa de Sirius. Ele arremessa Sirius de lado e chama nosso garoto de estúpido, afirmando que em uma partida, apenas a força bruta pode gerar resultados ideais. Consumido pelas emoções, ele declara que perder torna alguém nada mais do que lixo descartável. Will fica perturbado ao ver Bode falando de forma tão cruel sobre o próprio discípulo. Ele começa a argumentar que ser um healer não dá a Bode o direito de dizer o que bem entende. Os olhos de Bode brilham com fúria, enquanto ele tenta desmoralizar nosso herói, dizendo que logo ele será jogado para o lado dos fracos, pois há pouco valor em ser um curandeiro. Ele o provoca ainda mais ao apontar a queda drástica em seus níveis de mana, o que surpreende o garoto.
Bode acrescenta que os fracos são parasitas que acabam fazendo com que pessoas mais fortes morram. Ser chamado de peso morto faz nosso protagonista ter um flashback de seu passado, onde era abusado por Bode por não ser forte o suficiente. Mesmo naquela época, ele tentava se defender, insistindo que curandeiros dão suporte aos outros com sua magia. Gritando, ele tentava provar seu ponto de que o mundo precisa de healers para manter o equilíbrio, ou a humanidade pereceria. Bode o solta e recorda de como seu discípulo uma vez ficou na linha de frente para ganhar tempo para a retaguarda escapar, apenas para ser aniquilado por monstros fracos no ponto de fuga. Seu discípulo morreu sem ter para onde ir e Bode assistiu impotente, sabendo que não podia curá-lo. Ele cerra o punho e grita que Sirius não deveria morrer por causa de lixos como aquele. Do ponto de vista prático, o professor não está totalmente errado. Se você é fraco, acabará morrendo de qualquer jeito, e as pessoas devem treinar para sobreviver. Contudo, chegará um momento em que os monstros se tornarão mais violentos, e quando isso acontecer, os fortes não poderão se dar ao luxo de serem egoístas. Para momentos assim, pessoas sem talento também precisam saber lutar. Retornando ao presente, nosso garoto desafia o professor para um duelo, esperando que isso faça reconhecê-lo. Bode mofa e aceita o desafio, confiante de que não há como um mero curandeiro vencer contra ele. Ao ouvir isso, o árbitro entra em pânico e pergunta se Bode está realmente falando sério sobre o desafio. Bode, orgulhoso, distorce as regras para benefício próprio. Sem saída, o árbitro leva Sirius embora. Uma partida especial, Will contra Bode, é anunciada, e momentos depois, o combate começa. Bode estala os dedos, vangloriando-se de que mostrará o quão fraco nosso protagonista realmente é. Com a quantidade de mana que lhe resta, Will está preocupado em enfrentar o oponente mais forte que já teve pela frente em muito tempo. Ele começa a planejar cuidadosamente, pois este não é um duelo normal. No momento em que ele ia começar, Bode berra sobre como nosso garoto é lento e desfere seu ataque. A faísca da magia é suficiente para iluminar todo o solo. Ele então se gaba de que vai lhe ensinar as 3 razões pelas quais está destinado a vencer. Uma quantidade pesada de mana irradia, enquanto ele dita o primeiro motivo, vantagem e distância para suprimir o inimigo. A segunda razão é a velocidade, que os impedem de tomar qualquer atitude. O terceiro motivo é o poder para finalizá-los com um único golpe. Enquanto Bode se prepara para continuar, ele zomba dizendo que o protagonista talvez nem consiga ouvi-lo agora. Nosso herói se levanta mais uma vez, perguntando onde está esse tal poder que finaliza com um só golpe. Apesar de estar visivelmente ferido, nosso garoto ainda se mantém de pé, sabendo que o professor possui uma magia de raio única. Para se salvar dos danos elétricos, ele precisa de alguma forma evitar um golpe direto no interior de seu corpo. Ele está ciente de que suas habilidades serão inúteis se seu cérebro ou coração forem atingidos, já que sua magia de recuperação não seria rápida o suficiente. Por essa razão específica, ele criou um circuito de sangue que pudesse conduzir a eletricidade facilmente. Ele perfurou a própria mão com sua faca. Assim, quando a eletricidade atinge a lâmina, ela passa por seus braços e pernas e é transmitida para o solo, minimizando o dano recebido. Mesmo assim, suportar ataques elétricos é extremamente difícil. Agora é hora do nosso garoto lançar um contra-ataque. Bode o menospreza, dizendo que sente pena dele por mal ter conseguido resistir ao golpe. Will, então, começa a usar o fortalecimento corporal através de magia, mas subitamente percebe que não consegue infundir força em seus músculos. Bode revela que seu raio violeta paralisa a vítima, tornando-a incapaz de se mover. Will percebe que pode estar em sérios apuros e levanta a mão novamente, enquanto outro ataque avança em sua direção. Egotista, Bode quer continuar. Usando o que resta de sua mana, ele quer ver quantos golpes o protagonista aguenta. Bode libera seu ataque, deixando a multidão em choque, enquanto nosso garoto continua resistindo. Ele sabe que o professor possui uma magia única, forte e impecável, o que alimenta sua arrogância. Mas o protagonista se recusa a desistir. Ele decidiu que vai vencer. Colocando cada gota de sua mana restante e estamina na manipulação, ele bate a mão no chão e imediatamente começa a cultivar uma árvore do tesouro de água. Esta árvore tem a habilidade de absorver vastas quantidades de água do solo e armazená-la. Assim, se usada como barreira, a eletricidade seria facilmente dispersada. No entanto, o destino tem outros planos. Bode consegue derrubar a árvore com seu ataque elétrico, chocando os espectadores. Nosso garoto fica sem palavras, enquanto Bode caminha em sua direção, acreditando que o protagonista não tem mais nada. Mas ao olhar para a árvore caída, Bode vê cogumelos começando a crescer rapidamente, o que o deixa verdadeiramente pasmo. Nosso herói sente um alívio silencioso. Sua técnica funcionou, já que cogumelos crescem rápido após a queda de raios. Quando uma floresta é transformada em um deserto por um relâmpago, cria-se uma oportunidade de crescimento sem inimigos, e os cogumelos são os primeiros a aparecer. Mas essa não é a única vantagem. Eles também causam paralisia no corpo, e Bode experimenta isso na pele. Ele entra em pânico e nosso garoto agarra a oportunidade, sabendo que a distância vantajosa entre ele e seu oponente finalmente desapareceu. Ele carrega seu punho e o lança direto contra Bode. Mas o professor consegue se esquivar e atinge nosso garoto direto no estômago. Ele revela que também é habilidoso em combate corpo a corpo, e que sua magia única permite manipular a eletricidade de forma ainda mais profunda. Ele afirma que se reforçar seu corpo com eletricidade para acelerar seus movimentos, aquele truque de paralisia não seria nada em comparação. Caído no chão e apertando o peito, Will é incapaz de aceitar que pode não vencer. Orgulhoso, Bode carrega seu punho, declarando-se o vencedor do duelo. Mas antes que ele possa desferir o soco, alguém o detém. Ao olhar para trás, ele vê a professora Verônica com sua lâmina desembainhada. Ele tenta dispensá-la, dizendo que ela não deveria se intrometer por ser uma novata. Nosso garoto estremece, mas um raio de esperança surge ao ver Verônica.
Ela argumenta que o resultado da partida já está claro, e continuar batendo no garoto causaria apenas dor desnecessária. Bode tenta se justificar, alegando que Will é um healer e pode simplesmente se curar sozinho. Verônica defende nosso protagonista, afirmando que ele não tem mais nenhum poder mágico, pois despejou tudo nos duelos que acabou de lutar. Furioso, Bode tenta atacar novamente, pensando que Verônica simplesmente não teria coragem de ir até o fim. Verônica imediatamente canaliza a energia em sua espada e os dois saltam um contra o outro para colidir. De repente, o diretor aparece, colocando um fim à disputa. Ele se coloca entre os dois, impedindo o avanço de Bode, e se desculpa com Verônica por não ter explicado a situação antes. Ele anuncia o encerramento do exame de seleção e ordena que todos deixem o local. Enquanto os estudantes começam a se dispersar, nosso garoto tenta se curar, mas falha. Com a mana completamente esgotada, Verônica levanta Will em seus braços, garantindo que ele teve um excelente desempenho. Ela insiste para que ele descanse e não force seus limites, mas essas palavras não são suficientes para ele. No dia seguinte, ele caminha pela escola refletindo sobre a diferença de poder. Ainda o intriga como a humanidade pôde deixar de existir, mesmo com pessoas tão fortes por perto. Assim, ele resolve que precisa obter mais e mais força. Will entra na sala e o diretor fica radiante ao vê-lo, notando que seus ferimentos cicatrizaram consideravelmente. Nosso protagonista explica que assim que sua mana retornou, a cura foi quase instantânea. O diretor assume que Will não terá problemas com o treinamento de campo, o que o surpreende. Ele continua explicando que, como Will ficou em primeiro lugar na seleção, ele foi aprovado. Junto dele, Sirius e Erika também passaram. Will exige uma explicação, já que Bode havia afirmado anteriormente que todos tinham falhado. O diretor esclarece que isso acontece todo ano para fazer os alunos acreditarem que estão em crise, despertando sua seriedade, embora alguns sejam aprovados no final. Como o treinamento de campo oferece grande perigo, Bode teve que atuar como um professor rigoroso e, embora cruel, serviu ao seu propósito. Em sua vida anterior, Bode estava constantemente nas linhas de frente pela humanidade e foi um dos heróis que tentou salvá-la da extinção. O diretor então incita o protagonista a formar uma parte com estudantes de outras escolas como um atacante, para que ele possa aceitar pedidos reais de subjugação de monstros. Isso faz Will perceber que esta será a primeira vez que enfrentará monstros, os mesmos monstros que foram a causa direta da extinção da humanidade em sua vida passada. Criaturas que possuem poder mágico são conhecidas como monstros, mas nem todos são inerentemente uma ameaça. Alguns podem atacar humanos, mas geralmente apenas pela própria sobrevivência. Se o comportamento ecológico deles tivesse sido estudado adequadamente, poderiam ter sido utilizados como espécies vizinhas, em vez de tratados apenas como inimigos. No entanto, daqui a 2 anos, o mundo está destinado a mudar sob a influência da Lua Vermelha. Monstros expostos a ela se tornarão ferozes, e diferentes espécies de supermonstros começarão a se unir com um único objetivo: aniquilar a humanidade por completo. Então, 2 anos após essa catástrofe, o próprio Rei Demônio descerá sobre o mundo. Essa sequência de eventos colocará a humanidade em completa desvantagem, causando o colapso de nações e a morte de inúmeras pessoas. Magos de ataque serão requisitados no campo de batalha, mas como a situação será incontrolável, eles continuarão perdendo a vida ao lado dos cavaleiros. Até mesmo os magos de cura serão massacrados assim que as linhas de frente caírem, deixando os feridos sem qualquer suporte. Na época em que o protagonista morreu em sua vida anterior, mal restavam humanos capazes de lutar. Se as pessoas continuarem vivendo sem mudar nada, a humanidade não será mais capaz de sobreviver. Ele não pode permitir que tal tragédia aconteça novamente. Jura se tornar mais forte do que qualquer pessoa de sua vida anterior, para que possa resistir à grande invasão dos monstros. Mais do que isso, ele quer descobrir a verdadeira causa por trás da Lua Vermelha, que enlouqueceu as criaturas, esperando eliminar a própria fonte da calamidade. O diretor nota a determinação refletida em seus olhos e fica profundamente impressionado. Ele acha o comportamento de Will promissor e se pergunta se os professores estão sendo cautelosos o suficiente em relação ao treinamento de campo que se aproxima. O diretor garante que as medidas adequadas foram tomadas, mas deixa claro que deseja incentivar especialmente o crescimento de Will. Mais tarde, enquanto está do lado de fora do campus com Verônica, Bode se aproxima do protagonista. Quando Will tenta mostrar que entende o motivo por trás do comportamento do professor, Bode grita com ele mais uma vez e se afasta. Ainda assim, antes de ir, ele diz a Will para dar o seu melhor durante o treinamento. Então, ao se virar, ele agradece baixinho por ele ter curado Sirius. Sirius, que estava parado logo atrás, também dá um passo à frente e agradece a Will. Ele diz que agora pode trabalhar em suas fraquezas e se tornar mais forte do que nunca. Enquanto estiver vivo, ele sabe que eventualmente poderá ter sua vingança e que desta vez ela não desaparecerá como fumaça. O protagonista o incentiva a ficar ainda mais forte, e os dois batem os punhos em um acordo silencioso. Para Will, parece uma vantagem que magos de ataque mais habilidosos estejam começando a surgir, pois eles serão aliados inestimáveis nas batalhas futuras contra os monstros. Logo depois, eles partem em uma carruagem. Após algum tempo, são informados de que a floresta de Dunley está se aproximando e que os detalhes do treinamento serão revisados em breve. Verônica explica que eles lutarão contra goblins como parte de uma missão solicitada dentro da floresta. Ela prossegue guiando 3 estudantes de Schwartz, Hillish e Gilbert.
Então ela se vira para Will, informando que ele formará uma parte de 4 pessoas, apoiada por um professor de uma das academias. Erika pergunta se os membros do grupo já foram decididos, e Verônica a tranquiliza dizendo que ela estará na mesma equipe. Embora Erika ache Verônica intimidadora, ela ainda considera isso muito melhor do que ser colocada com um completo estranho. Algum tempo depois, eles são avisados de que chegaram. Ao saírem da carruagem, Verônica percebe que os alunos de Gilbert já alcançaram a área. O protagonista reflete que em sua vida anterior, ele não tinha muitos conhecidos ou conexões. De repente, uma garota corre até Will e o abraça apertado, exclamando que estava morrendo de vontade de conhecê-lo. O protagonista entra em pânico, completamente confuso sobre quem ela poderia ser. Ela rapidamente se apresenta como Marie Goldrand, diretora da Academia Schwartz e neta de Alnaran Goldrand. O herói fica absolutamente atordoado com a apresentação, pois se lembra vividamente dela de sua vida passada. Ele nunca esperou encontrar a garota que uma vez tratou na casa do diretor, especialmente não ali na floresta. Vê-la novamente o faz se perguntar como ela tem passado, e ela rapidamente garante que está muito bem. Quase imediatamente ela começa a se desculpar, dizendo que nunca pôde agradecê-lo adequadamente naquela época. Ele descarta o assunto casualmente, dizendo que não foi nada, mas ela insiste que quer retribuir o favor fazendo algo por ele. Ela então explica que não tinha talento nenhum para magia, por isso, em vez disso, matriculou-se na Academia Gilbert e se dedicou a aprender esgrima. Por causa de seu esforço implacável, ela acabou tornando-se a estudante número 1 no exame de seleção da academia. Ela solta uma risadinha ao notar o quão impressionado o protagonista parece. Ele está genuinamente comovido com a conquista dela, pois há apenas alguns meses ela estava acamada, e ainda assim, em um intervalo de tempo tão curto, ela conseguiu chegar ao topo. Segurando a mão dele, ela diz que foram colocados na mesma parte devido aos seus respectivos talentos e que fará o seu melhor para provar ser útil a ele. Naquele momento, ele finalmente entende o que o diretor realmente quis dizer quando falou sobre cuidar dela. Antes que ele possa refletir mais sobre o assunto, ela o arrasta subitamente para cumprimentar os alunos que acabaram de chegar de Rilik. Observando de longe, Verônica e Erika ficam surpresas com o quão alegres e amigáveis os dois parecem juntos. Do lado de fora da carruagem de Rilik, Marie pergunta se Ulen e Tuff estão lá dentro. Ulen logo começa a sair calmamente dizendo que não há necessidade de pressa. Ele cumprimenta todos alegremente, revelando-se como o professor designado para o grupo deles. Ulen é da Academia Hilo, e na vida anterior de Will, ele havia sido o maior mago de cura de sua era. Perceber que agora está na mesma equipe que ele enche Will de uma felicidade genuína. Depois disso, Tuff também sai da carruagem e Marie se apresenta a ele. No entanto, Tuff congela ao notar os dois de mãos dadas. Naturalmente, ele pede uma apresentação do protagonista. Will se apresenta e Tuff rapidamente assume que ele deve ser um mago de ataque. Ulen então diz aos alunos que eles estão livres para fazer o que quiserem e que ele apenas ficará de olho neles. Essa atitude casual surpreende todos os estudantes. Will caminha até Ulen e pergunta se pode chamá-lo de mestre. Ulen pergunta o porquê, e Will explica que ele próprio usa magia de recuperação, mas nunca teve um mestre de verdade para ajudá-lo a praticar e refinar suas técnicas. Ele então pergunta se Ulen estaria disposto a ensiná-lo. Ulen diz que já ouviu falar de Will antes e concorda prontamente em lhe ensinar um pouco de magia de cura. Marie corre atrás deles insistindo que ela também deveria ter permissão para chamar Ulen de mestre se Will vai fazer o mesmo. Do lado, Verônica observa o quão bem a parte parece estar se dando. Mais tarde, quando a missão de subjugação é designada, cada grupo é instruído a operar usando uma cabana como base. A área onde os goblins foram relatados fica nas profundezas da floresta, então Ulen, Marie e Will decidem ir para lá imediatamente. Enquanto isso, Tuff, o outro mago de cura, é instruído a permanecer na base, evitando as linhas de frente de acordo com o protocolo tradicional. Enquanto caminham em direção à área de spawn dos goblins, Marie pergunta se Will realmente vai agir apenas como um curandeiro nas linhas de frente. Ele responde calmamente dizendo para não se preocupar. Ele explica que agirá como o supervisor do grupo, permitindo que eles lutem livremente enquanto ele mantém um olhar atento em tudo. Levando suas palavras a sério, os dois aceitam que o supervisor não tenha regras rígidas. Eles imediatamente começam a caçar os goblins. Em um único movimento rápido, Marie corta um grande grupo de goblins de uma só vez. O protagonista mal consegue acreditar no que está vendo, lembrando que há apenas alguns meses ela estava completamente acamada.